o Karim é um bom exemplo de aluno que pesquisou bastante, foi para um lugar que não é a primeira escolha da maioria das pessoas, né? Ele foi para Lapland, então, que é lá na Lapônia, é um lugar super longe, que é bem longe da nossa cultura, mas que... Ele foi ver a aurora boreal, né, Karim? Isso. E assim, ele só brilhou lá, ele participou de várias coisas interessantes na universidade, e quando voltou, ele continuou participando de várias exposições. Aí a gente está sempre acompanhando as coisas que ele tem feito, e assim, só sucesso, né, Karim? Oi, oi, gente, bom dia. Foi uma experiência muito boa, deram vários frutos, né? A Nancy lá acompanhando, e foi bem isso, né? Eu acho que a minha principal intenção foi escolher um lugar completamente diferente do Brasil, da PUC, e aí caí lá em Rovaniemi, né? Na Lapônia. Então, Karim, a gente vai esperar só uns 2 minutinhos aqui, ver se tem mais algum dos colegas que ficou de entrar. Você vai entrar, senão acho que você já podia contar um pouco para a gente, né? A ideia é que os participantes possam trocar justamente experiências, né? Então, assim, eu vou te fazer uma pergunta, você vai respondendo, enquanto isso a gente vê se os outros colegas vão entrando. Esse Karim Então, podia também se apresentar, dizer de qual isso, curso ele é, o que ele foi fazer, para dar um uma contexto aí introdução. para todo mundo que está participando. Pode falar. Agora eu consigo. Bom, gente, sou Karim Owazia, tenho 20 anos, sou estudante de design. Comecei em design de moda, mas agora estou migrando para o novo currículo, vou para ênfase de multissensorial e arte. E eu fui para o intercâmbio, né, na University of Lapland, como estudante de design de moda, estudante de clothing design, mas eu já fui esperto, já sabia que eles também tinham os outros cursos, né? Tinham curso de belas artes, cursos de fotografia, então já fui na intenção também de fazer matérias de outros cursos, já que a universidade me dava essa liberdade. Bom, o meu processo de pré-intercâmbio foi bem interessante, né? Eu estava buscando as universidades em países que fossem diferentes do Brasil, universidades que tinham processos artísticos que me interessavam, e aí caiu como primeira opção a Finlândia, e a segunda opção Coreia do Sul, mas acabou que eu fui, graças a Deus, consegui ir para a Finlândia, que era a minha primeira opção, e foi isso lá. Eles tinham diversos cursos na área de artes, e aí eu tentei aproveitar bastante todas as opções que eles me davam, né? Mas a apresentação básica aí é essa. Como foi que você fez essa escolha? Por que a Finlândia foi a sua primeira opção? Como é que você chegou até esse momento? Fala um pouquinho para a gente. Uhum. Bom, eu acho que a primeira questão com a Finlândia foi quando eu era criança, né? Todo mundo ouve que a Finlândia tem o sistema educativo mais bem avaliado, né, no mundo, já por anos consecutivos, né, ganhou esse título. Então esse era o meu primeiro conhecimento da Finlândia, né, desde criança. Eu acho que o segundo motivo foi a diferença da metodologia deles para a do Brasil. Na Finlândia, eles têm um sistema educativo muito centralizado no estudante, o estudante que monta o seu estudo, o estudante que planeja o que ele quer estudar, seus interesses, quantas horas ele vai se dedicar àquilo, né? E ao que ele quer se dedicar. E o professor ele está lá para guiar o estudante no que essa pessoa escolher. Então, eu achei isso muito interessante, né? Porque aqui no Brasil a gente tem o oposto, né? O professor está lá sempre com a gente, acompanhando a gente todos os processos. A gente está a maior parte do tempo lá na faculdade ou na aula, discutindo ali com o professor, e a gente não tem tanto tempo individual. Então, eu queria
experimentar um pouco dessa metodologia. E aí, eu acho que esses eram os dois grandes motivos. E aí o terceiro motivo, que já fugiu um pouco do estudo, né, era de conhecer o país que era frio demais, peguei -30 lá, e eu nunca tinha visto neve, nunca tinha visto a aurora boreal, nunca tinha ido para um lugar que que passasse abaixo de 10, abaixo de 0, abaixo de 10 também. Então, queria me jogar um pouco nesse desafio. Como foi o seu processo de acomodação? Você viu tudo daqui antes, você chegou lá e procurou? Fala um pouquinho como foi essa adaptação da moradia no Brasil para a moradia na Finlândia. Bom, foi tudo muito bem organizado. Todas as questões burocráticas foram decididas e acertadas antes de eu ir, mas isso eu acho que depende um pouco do país, né? Mas com a acomodação, eu já estava pesquisando já há muito tempo antes de eu ser aprovado. Antes de ser aprovado na primeira fase, estava pesquisando como seria a questão da acomodação, né? Acomodação que a faculdade tem convênio, a faculdade de lá. E aí, como eu estava também com um limite, né, de dinheiro para gastar, eu me preocupei bastante com os preços, também com a proximidade da acomodação com a faculdade. Então, eu acho que por conta da minha antecedência já em pesquisar, foi algo fácil de acertar. E aí, quando tudo se acertou na aprovação, na segunda fase, aprovação depois com a Universidade Estrangeira, foi só eu aplicar lá no site da empresa, né, que tem os prédios lá na cidade. E aí, com a aplicação, depois de uma semana, eles já aprovaram o meu pedido para o apartamento que eu queria. Era um apartamento mobiliado, com aluguel razoavelmente bom, né, na Europa, comparado com os outros países da Europa. Era um apartamento que eu dividia com outro aluno. Esse aluno pode ser um intercambista, mas no meu caso foi um aluno finlandês mesmo, que estava lá para fazer a graduação, mestrado. E ele também já foi outra experiência, né? Já não morei com intercambista, já morei já com finlandês, que são mais reservados. Então a comunicação já não era assim tão aberta, mas era muito respeitosa, todo mundo tinha o seu espaço, mas foi bem interessante. Então, eu queria saber assim, o que foi a sua maior dificuldade durante o intercâmbio? O que foi mais difícil da sua experiência? Uhum. Essa metodologia que eles têm na Finlândia de ser um estudo centrado no aluno, às vezes te pega um pouco, porque como você está acostumado com o apoio do professor, o professor sempre ali disponível para você, quando você vai para um lugar assim, você se sente um pouco sozinho às vezes, no estudo, ou até mesmo no ambiente, né, já que os finlandeses são um pouco mais reservados, mas no estudo, às vezes você fica perdido, assim, por onde eu vou começar minha pesquisa, que assunto eu vou pesquisar, nossa, eu não estou conseguindo avançar nisso, tem uma coisa de errado, mas não tem um professor aqui para me falar o que é, eu tenho que descobrir sozinho. Então, às vezes, rolou uma dificuldade nesse lugar aí, mas depois isso se resolvia, né, já que a gente tinha um encontro semanal com os professores, ou até discussão com os outros alunos da aula. Então, essa parte ficou tranquila. Outra dificuldade foi que eu fui no meio do ano, que era o finalzinho do verão. E aí foi ficando frio, foi ficando escuro. Eu estava na universidade mais ao norte da Europa, então no inverno a gente tem no máximo 2 horas de luz por dia e é uma luz assim quase apagada, né? Então já para novembro e dezembro, se você não toma vitamina D, se você não se esforça um pouco para sair do quarto, você começa a ficar depressivo, começa a se sentir muito sozinho, saudade de casa. Então, essa foi uma outra dificuldade também. Como é que foi a sua movimentação, Karim, na cidade?
É uma cidade como o Rio, que tinha um sistema de transporte de ônibus, metrô, tudo assim? Ou como é que essa sua acomodação estava pertinho da universidade, você ia andando para o centro, para o mercado, coisas assim? Como é que você fez esses deslocamentos dentro da cidade? Você tinha medo de ser assaltado, Karine? Não, nossa, não. Crime, violência, essas coisas, parecia que estava vivendo uma utopia, assim. Não via nada, não tinha morador de rua. Às vezes chegava a ser um pouco estranho, né? Porque você, às vezes, está tão acostumado com vários tipos de violência e lá não tinha. Mas a locomoção, todo mundo na cidade tem bicicleta. É uma cidade muito pequena, todo mundo lá tem bicicleta. E a locomoção de todo mundo se baseia nisso. O que a gente tem na cidade são os ônibus, mas que quase ninguém usa. Quem usa mais são os estudantes das escolas, porque os ônibus são relativamente caros, a passagem era quase 4 euros, e a frota era pequena e só rodava até 9 da noite. Então, após isso, você dependia hoje andar ou da bicicleta. Mas eu morava a 10 minutos da faculdade de bicicleta, para mim, né, do Rio de Janeiro. Isso era perto, mas para o pessoal de lá, para os europeus, isso era uma distância cansativa, né, para eles andarem de bicicleta todos os dias. Aí eu falando, cara, mas eu pego um ônibus para PUC, eu fico 1h30 no ônibus, tipo, para eles é ir para outro país. Bom, mas para mim foi bom, né, que eu exercitava um pouco, estava um pouco sedentário, e o caminho era lindo também, passava pelas florestas, pela ponte sobre o rio, e tinha mercado perto, dava para ir andando. Tem a acomodação também que é do lado da faculdade, que é um pouquinho mais cara e um pouquinho mais barulhenta, é lá onde rolam as festas dos estudantes. Então eu peguei um lugar que era menos barulhento, que era mais calmo e que dava para eu exercitar assim todos os dias. Alguém perguntou aqui se lá tem Uber. Lá não tem Uber, mas tem outros aplicativos. Tem aplicativo de táxi, que não é tão caro assim. Claro, se você ganha em euro, né? Não é tão caro, mas convertendo, né? Tudo fica caro. Então, já pegando esse gancho aí do que você falou, foi difícil fazer amizade lá, ter os colegas, né? Aí, assim, você achou que é mais difícil fazer amizade com eles ou é que, como aqui na PUC, quando os alunos chegam no primeiro dia de aula, não conhecem ninguém quase. Então, assim, tem essa adaptação, né? Eu queria que você falasse um pouco se foi difícil, se foi fácil. Com os intercambistas foi muito fácil. Éramos mais ou menos 150 intercambistas, não é um número tão grande, né? Se a gente pega as faculdades assim, mais famosas. Então, deu para a gente praticamente conhecer todo mundo. E era muito espanhol, muito francês. Então, eram pessoas super abertas, né? Então, foi bem fácil fazer amizade. Os finlandeses, que faziam parte do programa de acolhimento, né, dos intercambistas e dos calouros, também eram super abertos, organizavam as festas, organizavam os encontros, os piqueniques, tinham várias dinâmicas. Então, já nas primeiras semanas, nós nos integramos muito bem. Posso fazer uma pergunta, Nancy? Karen, você falou no início da solidão de chegar no intercâmbio, né? E você chegou num país que no inverno tem 2 horas de luz por dia, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque vários alunos vão já ainda com muita atenção dos pais, muita atenção dos professores, da CCCI, né? Quer dizer, há sempre um acolhimento muito grande. Como é que foi isso para você lá nessa chegada, nessa solidão de não conhecer ninguém e ter que fazer tudo por você mesmo, né? Eu sempre fui muito independente, né? Então, para mim, o fato de ir sozinho, de estar lá sozinho, de cuidar da casa, enfim, de fazermos programas sozinhos, né? Quando não tinha algum amigo lá intercambista para ir comigo, isso era tranquilo.
Mas quando vai chegando o inverno, vai chegando o frio, tudo fica complicado, né? Até para quem é muito independente. Então, eu tentava ao máximo ocupar minha cabeça com atividades, conseguir fazer algumas viagens também. E eu tentava sempre lembrar que, na época, quando eu estava no intercâmbio, às vezes não batia assim para mim que eu estava lá. Mas eu estava sempre lembrar, assim, cara, eu tô na Finlândia. Tipo, eu tô no extremo do mundo. E aí vinha esse sentimento, assim, surreal, né? Que me deixava feliz. E aí, enfim, tentava me manter ali naquela realidade de tudo que eu tinha conquistado, já de tanto de gente que eu tinha conhecido. E aí, tentar lembrar dessas coisas me tirava um pouco, né, dessa atmosfera aí um pouco mais triste. E, enfim, também tá lá cozinhando todos os dias, andando de bicicleta, fazer esse tipo de tarefa também me deixava feliz, né, que eu estava sendo um pouco mais ainda independente, também me deixava ocupado. Então, sempre tentar pegar essas atividades, né, enfim. Aí eu me lembro que você teve uma experiência bem bacana do seu curso, de apresentar o projeto, não foi? Foi uma instalação, foi uma Foi coisa uma bem. performance. Uma performance, era essa a palavra que eu estava buscando. Você podia falar um pouco para a gente disso, de como foi, porque você não apresentou sozinho, você apresentou com um colega, não foi? Foi um Então, outro artista chinês, né, um colega de turma, foi para uma aula de lugar, espaço e tempo, era do curso de Belas Artes, e aí a gente, um pouco nisso, né, eu acho que a Finlândia tem muito da natureza, né, de você estar sozinho também, não sozinho, mas ter o seu momento de pensar em você mesmo, na vida, e a natureza fala muito alto, a gente começou a pensar sobre o controle do mundo, como a gente sempre vive sendo controlado por uma voz que fala que isso é errado, isso é certo, e que a gente sempre sente que tem alguém acompanhando a gente não consegue ser a gente mesmo, enfim, alguns assuntos assim. E aí surgiu uma performance artística, foi um projeto audiovisual também, né? A gente bolou projeções, mapeamento, arte sonora, enfim, foi um projeto artístico completo para a apresentação final dessa aula. E aí foi um sucesso, né? Lá na faculdade a gente teve que fazer 2 sessões porque a sala ficou muito cheia. E depois teve a exibição aqui no Brasil. Mas foi isso, foi muito legal. Tem alguém fazendo outras perguntas por aqui pela mensagem privada. Foi bem legal isso, porque a gente estava falando ainda há pouco, durante a orientação, dessa questão de procurar, né, uma experiência pessoal que enriqueça o seu curso, né? Mas se você quiser falar um pouco mais aí sobre o que estão te mandando de mensagem, fique à vontade. Não, perguntaram aqui, você tem suporte do escritório internacional? A gente tem. O escritório internacional, assim, quem trazia as regras para a gente, quem fazia essa comunicação, era os próprios alunos, né, finlandeses, que faziam parte lá da chapa, lá do escritório. E aí eles traziam para a gente, por exemplo, carteirinha de estudante, que se a gente pegasse, a gente teria desconto na refeição, né? A refeição lá, o almoço, era R$ 2,70 com essa carteirinha. Também tinha descontos em atividades culturais, ou então em lazer, tipo bem-estar também, academia, tudo com essa carteirinha. Então, era esse tipo de comunicação que a gente tinha com o escritório internacional de lá. E você começou a falar, achei que você ia esmiuçar um pouco mais. Como é que foi cuidar de si? Como é que foi essa sua questão de alimentação, de roupa? Como é que foi isso, você se virando nesse país? Assim, você mesmo cozinhava? Você falou aí que você tinha momentos de comer na própria universidade, mas você também cozinhava para você? Como é que isso tudo funcionava para você nesse sentido? Antes de eu ir, eu não cozinhava nada.
E aí lá tive que cozinhar, né? Até porque cheguei um pouco antes das aulas começarem. Eu cheguei, foi bem no início de agosto, as aulas só começavam do meio para o final de agosto. Então, esse tempo eu não ia para a faculdade, né? Tive que cozinhar. E aí, a comida no mercado, o que eu comprava e fazia em casa era bem parecido com a comida aqui do Brasil. Comprava um feijão de caixinha que eu esquentava na frigideira, fazia um arroz, fazia um frango assado, coisas assim simples, né? Salada, enfim. E quando a minha aula era de manhã e de tarde também, eu estava na faculdade, não dava para voltar para casa, eu comia por lá. Mas aí, isso também já pode ser um outro assunto, a partir de setembro eu consegui um trabalho, né, de meio período no McDonald's. Então, às vezes o meu horário assim ficava um pouco caótico e às vezes eu comia por lá mesmo no McDonald's e aí ou voltava para a faculdade para comer porque já ficava com um tempo mais curto para ir para casa cozinhar. Eu sei que essa é uma pergunta que às vezes os professores até fazem na banca, né? Ah, qual a sua especialidade na cozinha? O que você manda bem? E os alunos que não cozinham nada, a gente sempre fala, a gente não teve nenhum caso de morto por falta de Não, comida ninguém durante o morre. intercâmbio, né? A pessoa vai comer o que dá, o que sabe fazer, o que consegue, né, dar conta, né? E tem gente que vai se alimentar basicamente de sanduíche, tem gente que vai cozinhar. E como você falou dessa sua experiência de trabalhar no McDonald's, a gente tem vários alunos que, durante o intercâmbio, né, procuram ofertas de emprego que possam ajudar nessa parte também, né? A gente tem aluno que, às vezes, vai trabalhar no refeitório da universidade, né? Os Já está alunos ali podem perto da fazer comida. já para poder ter essa proximidade com a comida. E esse é um ponto bacana, porque os alunos, alguns países permitem que os alunos trabalhem até 20 horas, né, dentro do campus, às vezes, dependendo do país, pode trabalhar em outros lugares, né? Então, esse é um ponto também bem bacana de falar. Desculpa. Não, pode falar. Na Finlândia você pode trabalhar até 25 horas com a residência, a permissão de residência de estudante, 25 horas em qualquer área, mas se você achar um emprego na sua área, né, de estudo, você pode trabalhar normalmente, as 40 horas. E aí, enfim, trabalhar lá no McDonald's foi muito bom para mim. Primeiro, era um ambiente muito bom, de trabalho, todo mundo era muito legal. Tinham muitas pessoas internacionais trabalhando lá também comigo, então já foi uma outra uma outra experiência, né, internacional, outras pessoas que eu tive contato, e pagava super bem, de 25 horas, assim, nunca que eu ia imaginar ganhar aquilo aqui no Brasil. E foi com esse dinheiro que eu consegui, né, fazer as viagens também, conseguir, enfim, viver um pouco melhor por lá, porque eu estava realmente indo com dinheiro contado, assim, para fazer nada, para me alimentar e para morar. Fora isso, não tinha dinheiro para nada. E aí, com o emprego, eu consegui fazer tudo o que eu queria. E trabalhando no McDonald's, como é que foi o finlandês como língua para você no seu dia a dia? O finlandês que eu aprendi foi o finlandês do McDonald's, dos alimentos, e é isso. Mas eu ficava na cozinha, né? Então, geralmente eu ficava na cozinha, então não tinha contato com os clientes finlandeses, então não precisava falar finlandês. Mas também, praticamente todo mundo lá sabe, né, falar inglês. Eles aprendem inglês muito bem. Então, isso também não seria um problema. Mas aprendi nome de todos os alimentos do McDonald's em finlandês. Muito Tinha outros bom. latinos lá também? Hã? Tinham outros latinos lá no McDonald's? Não entendi. Tinham outros latinos no McDonald's? Tinham, mais do que metade era do Vietnã, mas tinha de um terço para metade assim era finlandês, e eram eles que ficavam majoritariamente no atendimento ao cliente. Eu estou escutando você falar aqui, cara, eu estou lembrando de quando eu fiz intercâmbio, que eu passei por situações muito parecidas, né? Eu saí daqui em julho
para ir para o Canadá. E assim, uma lembrança que eu tenho é que de repente começou a nevar e na minha memória é como se estivesse nevando até hoje lá. Porque o tanto que eu peguei de neve é uma coisa de louco. E outra coisa também, que eu também trabalhei numa lanchonete dentro do campus, que era fazendo, que eles chamavam de submarine, né? Aqueles subs, né? Os sanduichões, né? E era muito engraçado, porque eu trabalhava também no final de semana. E aí teve um belo dia que teve uma encomenda de uma escola que ia fazer um evento, eram 300 sanduíches. Aí você imagina, você sábado de manhã tendo que fazer 300 sanduíches. Batia até foto do negócio, assim, mas foi muito, muito engraçado. Assim. E era com essa grana que eu pagava a minha acomodação durante o intercâmbio. Eu acho que esse é um ponto bem bacana, porque os alunos que não têm muito recurso, que às vezes vão viajar com um recurso mais limitado, às vezes ficam inseguros de ir. E eu sempre falo que assim, todos os alunos de quem a gente teve conhecimento, tem gente que é um pouco mais tímida, prefere não compartilhar esse tipo de informação, mas eu acho que às vezes isso é importante de fazer esse relato para os outros, né? Que quando você chega lá, se você tem vontade de fazer outras coisas, né, você tem que, né, se virar um pouco, correr um pouco atrás. Eu sempre falo o exemplo dos meus filhos, quando foram para o intercâmbio, que foi engraçado que eu falava assim para eles, olha, o meu salário não vai mudar, então você vai ter que viver com este dinheiro. O que você vai comer não é problema meu, né? Você vai procurar lá as coisas que nesse país tenham a possibilidade de ser mais barato para que você consiga economizar. E como eles trabalharam durante o intercâmbio nesse esquema de trabalhar 20 horas dentro do campus, essas coisas, com essa grana, realmente, eles viajaram muito, né? Conheceram muitas coisas que, certamente, uma pessoa que tem um recurso mais limitado talvez não pudesse, pela proximidade, porque você ali na Europa consegue viajar facilmente, né? Não precisa de tanto dinheiro. E, às vezes, nos Estados Unidos também tem essa possibilidade de conhecer melhor o país, ir para outras cidades, conhecer os parques nacionais. Então, sempre é uma opção para quem tem menos recurso financeiro de usar isso. E por isso que a gente promove bastante essas bolsas, né? De que tem agora, não sei se você está sabendo, a gente está com umas opções aí com ajuda de custo bem bacanas mesmo, então assim, a gente está, né, esperando que olho. Fica de olho, porque de repente você vai a segunda vez, já, né, com ajuda de custo dessa vez, vai um pouco mais folgado. Estava lembrando aqui. Não, vai, Karim, vai, fala aí. Oi? Pode falar. Ah, tá. Essa questão do planejamento financeiro, né, é uma questão complicada. Eu paguei, né, praticamente tudo sozinho antes de eu ir para o intercâmbio. Eu estava trabalhando já há 2 anos, em 2 empregos, 2 anos em um emprego, um ano e meio no outro. Estava economizando assim por muito tempo. Conversei com meu pai, né, ele deixou eu não ajudar em casa por um momento, para eu poder guardar esse dinheiro e ir para a viagem. Mas mesmo assim, quando chegou na hora, assim, um mês antes, eu, cara, cadê o meu dinheiro? O dinheiro todo foi embora. Porque Finlândia, passagem para lá é muito cara. Tudo é muito caro. O visto foi muito caro. Tem países que você paga, assim, R$ 400 para o visto. Eu paguei 300 euros para tirar a residência, a, a permissão, né, de residência. Mas, em compensação, o aluguel já não era tão caro. Então, eu fui fazendo essas pesquisas para ir balanceando no final, qual que seria mais vantajoso. A comida também já não era tão cara, dependendo da coisa. Por exemplo, se você for comprar bebida alcoólica, aí prepara o bolso, porque o vinho mais barato que você acha aqui no Brasil, R$ 8, lá é 10 euros. E aí você vai para a Espanha, você encontra o vinho de 2 euros. Então, tem dessas também. Mas o meu pai me ajudou um pouco também, né? Um pouco não, bastante. Me ajudou um pouco na passagem, me ajudou um pouco para tirar o visto. Antes de eu conseguir o emprego, eu combinei com ele dele também me ajudar um pouco no aluguel, mas acabou que eu consegui o emprego aí, não precisou mais, né? Mas eu acho que sem eu conseguir o trabalho, nossa, nem sei se eu conseguiria ter chegado ao final, sem dívida. Mas eu fui mesmo assim, pensando, cara,
Se der errado, se o dinheiro acabar não conseguir nenhum emprego, eu volto. Eu encurto o intercâmbio, volto, assisto às aulas online, a passagem de volta já está comprada, qualquer coisa eu adianto, mas já tá tudo acertado, né? A acomodação está acertada, a passagem está acertada, então não tem por que eu não ir tentar. E aí, antes mesmo de eu ir, já comecei a ver empregos, trabalhos de meio período, já tive uma entrevista antes, que acabou não dando certo, mas lá eu consegui essa entrevista com o McDonald's e eles me aprovaram. Perguntaram aqui. Então, é possível trabalhar normalmente durante o intercâmbio? Isso depende do país. Tem país que o visto de estudante não dá nenhuma hora de trabalho e tem país que você pode trabalhar meio período, que eu acredito que seja a maioria dos países, né? Tem países que é 20 horas, outros países que são 25, como a Finlândia. E se você achar um trabalho, um estágio que seja na sua área, você pode trabalhar full time, né? Você pode trabalhar na Finlândia todas as horas, as 40 horas. Mas geralmente você só pode trabalhar meio período. E tem para alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que trabalhar dentro do campus ou em lugares que a própria universidade tem um convênio porque é bem restrito. Então, assim, cada país tem uma legislação própria, a gente tem essas informações, se você quiser, a gente pode ajudar nessa questão também, né? Mas é importante isso, de saber que dá para fazer algumas coisas, talvez não tudo, mas um estágio, né? Algumas coisas dá para a gente fazer. Karine, deixa eu aproveitar e falar com você. Eu fiz um monte de perguntas para você no privado. Obrigada por você ter respondido. Nós temos uma aluna finlandesa agora que ela está exatamente falando o que você falou, que lá é tudo muito caro. É que ela diz que aqui é tudo muito caro. Então, eu estou achando muito engraçada essa comparação de duas versões, assim, duas visões diferentes, né? Ela está tendo muito problema com a questão de acomodação, porque ela diz que aqui é muito caro, que lá a acomodação para ela sai muito mais barata, ela é de Helsinki. E ela estava falando, então a gente estava ajudando ela a achar lugares mais baratos para Airbnb, dividir apartamentos com outros intercambistas. E eu achei bem interessante essa sua colocação do ter que trabalhar lá, e ela diz isso, que lá o aluno, o jovem sai de casa e os pais não ajudam mais, então é tudo por eles têm que trabalhar, têm que se bancar, têm que pagar a universidade, tem que pagar tudo, né? E isso eu acho que é o que você vivenciou lá, exatamente. E eu gostaria de desculpar, porque nós convidamos os intercambistas, mas eles acabaram de chegar, não tem nenhum mês que eles chegaram aqui, estão todos ainda muito temerosos com relação às aulas, porque tem alguns que ainda estão fazendo para adicionar aulas. Então, eu acredito que talvez amanhã ou depois a gente tenha mais intercambistas no bate-papo. Mas eu estou aqui aberta, caso vocês queiram perguntar alguma coisa sobre os intercambistas, estou aqui participando, eu e o Marcos, que é da minha equipe também, para ajudar. Tem 160 intercambistas misturados nas aulas de vocês. Tentem fazer amizade com eles, porque eles serão assim o gatilho, assim, uma ajuda para vocês entender o país deles e talvez seja um destino que você está procurando. Então, tem alunos da Europa toda, americanos só temos 8 alunos, que é de Miami, da Richmond. Então, são poucos alunos americanos agora, porque os americanos estavam com o intercâmbio cancelado, e no próximo semestre talvez a gente tenha mais americanos aí. Vamos esperar que tenhamos. Mas tem muitos franceses, portugueses, espanhóis, alemães, finlandeses, mas tem vários alunos aí para vocês tirarem dúvidas e tentarem fazer amizade com eles, que eles também precisam que tenham brasileiros enganjados, né? Estão todos perdidos. Tá bom? Karen, essa sua oportunidade de trabalho, como é que você conciliava trabalho e estudo? Isso funcionava bem para você? Tinha os horários se entremeavam? Como é que isso aconteceu para você? Funcionava muito bem, porque o McDonald's funcionava por escala, né? Então, você dava a sua disponibilidade e eu dava a minha disponibilidade de acordo com a minha grade horária. E o problema é que lá na Finlândia, pelo menos na minha universidade, as matérias elas aconteciam por vez. Então,
começou o semestre, do início do semestre até daqui a 2 semanas, 2 semanas e meia, é uma matéria. E essa matéria acontece hoje, na segunda, no horário, e aí acontece na quarta de tarde, e aí na outra semana já acontece na quinta. Então, são uns horários que não são certos, como aqui no Brasil, né? Essa foi uma questão complicada. Mas eu tinha acesso a ao meu calendário, né, na faculdade, e aí eu já botava lá minha disponibilidade lá na plataforma do McDonald's, e aí eles me encaixavam em turnos que não fossem bater com as aulas. A única dificuldade, às vezes, também seria, não sei, estar muito cansado, depois da faculdade aí trabalhar, mas aí eu já deixava avisado, né? Falava, pô, acabei de voltar da faculdade, então hoje eu vou estar um pouco mais lento, e eles eram super, eles entendiam, né? Super, então foi uma relação, assim, boa, de conversa com os gerentes, com o pessoal lá do restaurante. Eu não sei se você chegou a falar, mas quando eu fiz intercâmbio, a própria universidade ajudava a achar algumas posições, né? E tinham muitas posições temporárias também. Eu lembro que uma vez teve uma feira de artesanato na universidade, e era uma feira daquelas de 4 dias, eles precisavam de gente para fazer de tudo. E a gente se inscrevia para participar na feira e, assim, você dizia o que você queria fazer, tinha as opções, né, de funções, e você dizia o que você queria fazer e por que você era apto a pegar aquela função, né? E foi bem legal. E uma outra coisa que teve também foi uma espécie de Olimpíada esportiva, né? E eles precisavam, por exemplo, de árbitro de vários esportes. Aí eu como brasileiro, me candidatei a uma vaga para ser árbitro de futebol. Foi bem bacana. É, Pode a, falar, Karim, pode. a universidade, ela não tinha, né, um escritório desse tipo, né, como outras universidades têm, algumas têm, específico para te orientar a certas empresas. Ele já tem convênios, né, de vagas, e já é mais fácil. A minha universidade lá, a única coisa que eles fizeram, que já era muito bom, foi mandar uma lista para os estudantes de todas as empresas que geralmente contratam intercambistas ou alunos finlandeses para trabalhos de meio período. Então, você já tinha ali uma lista, né, com todas as empresas que você poderia aplicar e talvez conseguir esse trabalho. Eu também já tinha feito uma pesquisa externa, né, assim, quais eram as empresas do setor de serviço, ou da hotelaria, ou de alimento, que são as empresas que contratam intercambistas, que não falam finlandês, que falam inglês. E aí eu já fui direcionado às principais empresas, e foi assim que eu consegui o trabalho no McDonald's. E isso é uma outra questão importante também, né? Porque se você vai para um país que não fala, que a primeira língua não é inglês, isso dificulta mais um pouco de você conseguir um trabalho. Então, você provavelmente só vai conseguir um trabalho ou na área de tecnologia, né? TI, por exemplo, que você consegue em qualquer lugar do mundo falando inglês, ou você vai conseguir um trabalho na área de serviço, de hotelaria e afins. Se você não fala finlandês, ou talvez na França, eu acredito que isso aconteça também. Se você não fala francês, só fala inglês, você também não vai conseguir um emprego na sua área de meio período. Então, a gente tem um grupo, né, que faz essa integração dos alunos brasileiros com os alunos intercambistas, que é o Brother Carioca. Coloquei no chat o contato deles. O melhor contato, assim, mais rápido com eles é no Instagram, mas eles têm organizado bastante atividade aqui no campus. Como eu falei no começo da apresentação, eles fizeram um piquenique na Lagoa e agora fizeram uma atividade nesse sábado. Então, assim, que eu acho que a chuva até cancelou a atividade, porque choveu demais, e eles tinham planejado de fazer acho que iam para o Morro da Urca, uma caminhada, alguma coisa assim. Mas no Instagram sempre tem a divulgação no nosso Instagram e no Instagram deles do que vai rolar naquela semana. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém que está participando da apresentação.
Pode levantar a mãozinha virtual se tiver alguma pergunta para o Karim. Se não... Karen, só uma última coisa para te perguntar. Como é que você acha que esse intercâmbio, então, impactou a sua vida e o que é que você vai levar de legado para o seu futuro como profissional? Bom, tá lá impactou de forma estudantil, me trazendo matérias que eu não teria aqui na PUC. Acho que esse é o primeiro impacto que eu tive. Matérias que eu consegui explorar algo que eu já estava começando a explorar aqui, né, que era as artes plásticas, artes visuais. E lá eu consegui fazer na universidade algo que aqui eu só conseguiria fazer fora dela, que era esse estudo independente, né, essa pesquisa da minha narrativa, enfim, do meu trabalho nas artes. E lá eu consegui fazer com os recursos da faculdade, na faculdade, com professores que também são artistas, então, enfim, com artistas renomados da Finlândia que estavam ali como interlocutores, né, do meu trabalho. Então, ter essa experiência foi incrível para o meu crescimento como artista. De vida, assim, expandiu 1000 vezes mais a minha mente. Tive contato com pessoas do mundo todo, pessoas do Oriente Médio, muitos asiáticos. Não tinha contato praticamente com nenhum asiático aqui no Brasil, e lá foi o pessoal que eu mais me dei bem. Eles eram todos muito, muito, muito educados, muito receptivos, topavam tudo. E também, né, o pessoal mais da Europa, os espanhóis, os franceses, enfim, são amizades que, quando tá todo mundo junto ali, todo mundo muito jovem, todo mundo sozinho, o pessoal se junta, né? O pessoal fica muito próximo muito rápido. Então, são amizades que provavelmente vão durar anos, algumas aí para sempre, não sei. Mas também teve esse tipo de impacto. E também o que ficou foi a vontade de voltar, né? Não necessariamente para a Finlândia ou para aquela universidade, mas voltar para algum tipo de experiência como essa. Talvez para um mestrado ou para um doutorado. E aí, quando você começa, né, a conhecer os lugares, começa a conhecer as pessoas, você não quer mais parar. Então, acho que isso também te dá mais vontade de continuar, né? Mas alguém da audiência tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao Karim? Gente, eu vou Então, deixar aqui, hum, ou talvez o meu Instagram, caso alguém depois tenha alguma obrigado. pergunta, tá aqui no chat. Bom, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, né? E você sabe que aqui da CCCI a gente é muito seu fã, Verdade. a gente tem Sempre seguido passa aí para dar um abraço para vocês. Por a gente favor. segue seu Instagram justamente porque você tem se mostrado uma pessoa assim que é aberta para ajudar os outros, né? E tem o seu, né? O seu perfil está sempre postando coisas bacanas, e isso realmente é um orgulho para a gente, né? De ter feito parte da sua trajetória. Agradeço muito pela sua participação, né? Fica aqui o nosso carinho real, porque, né, é uma pessoa que a gente conheceu de perto e que a gente só tem a agradecer. Não, eu que agradeço demais. Perturbei muito a Nancy, gente. Nada, Perturbem a nada. Nancy. Perguntem tudo. Tirem todas as suas dúvidas. Nancy quase me matou. Eu já estava lá falando com a embaixada, já estava falando com a universidade antes de ser aprovado, tirando as dúvidas. Não façam isso, gente. Falem sempre com a Nancy ou, enfim, com o pessoal da CCCI. Todos são muito... Estão ali, né, querendo ajudar. Eles querem que tudo dê certo. Enfim, muito obrigado a todos vocês. A experiência foi ótima, não tive nenhum problema lá, enfim, coisas de matrícula, coisas burocráticas não tive. Pode acontecer, né? Depende do país. Tem país que é mais burocrático, tem país que as coisas são decididas um pouco mais em cima, mas todo problema tem uma solução. Tudo vai dar certo.
e nenhum problema vai ser maior do que a experiência de estar lá. Obrigado, Karim. Obrigado a todos, então, que estão aqui nessa sessão. Nós vamos, então, vamos dar uma parada agora, vamos trocar o link. Agora, ao meio-dia, nós vamos ter a primeira parceira, que é uma parceira alemã, que vai falar para vocês. Então, espero encontrar vocês e outras pessoas na próxima sessão. Muito obrigado a todos, Karim. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua gentileza. Parabéns. Espero que você tenha sempre muito sucesso na sua vida. Tudo de bom.